Fala meninada, tudo bem com você? Chegamos a mais uma videoaula. Essa é a última videoaula da Idade Média. Da Idade Média. E o tema, nós vamos estudar as mentalidades medievais. O conjunto de ideias, as ideias que nortearam a Idade Média, tanto na alta quanto na baixa. Os pensadores que mais influenciaram esse momento. Então, para que você possa organizar no seu caderno, para que você tenha também a matéria no seu caderno, coloca assim no seu caderno, Alta Idade Média. Aí depois você escreva, principal pensador que influenciou a Alta Idade Média, Santo Agostinho. Santo Agostinho. Vamos lembrar, Santo Agostinho foi influenciado pelas ideias de Platão. Lembre-se que Platão busca o que é ideal, o que é perfeito. E para Platão a perfeição está no mundo das ideias e não no mundo material. Então Platão divide o mundo entre o mundo das ideias e o mundo que conhecemos, o mundo material. Santo Agostinho, ele vai também sair dessa premissa. Para ele, a perfeição vai estar na cidade de Deus. Cidade de Deus e não na cidade dos homens. Então, consequentemente, a perfeição está em Deus e não aqui entre os seres humanos. A perfeição está no céu e não aonde? Aqui na terra. Entenda isso. Para ficar mais fácil e organizado no seu caderno, coloca características do pensamento de Santo Agostinho. Algumas palavras você tem que ter e tem que saber e guardar para que você possa interpretar as questões. Entre elas, Santo Agostinho defende a teoria do teocentrismo. Teocentrismo, Deus no centro de tudo. Olha a diferença. Você está lembrando que lá na Idade Antiga nós trabalhamos a figura do antropocentrismo, o homem no centro de tudo. Agora na Idade Média é o teocentrismo, Deus no centro de tudo. Lembre-se, não cairás um fio de cabelo da sua cabeça a não ser através da intervenção de Deus. Não cairás uma folha de uma árvore a não ser através da intervenção de Deus. Deus no centro de tudo. Outro aspecto importante que você tem que colocar nas características é a predestinação. Você escreveu o teocentrismo, agora escreva predestinação. O destino do homem depende exclusivamente da vontade de Deus. Tudo o que acontece com o ser humano já foi predestinado. Ele tem que passar por tudo isso. Já estava determinado que ele passasse por isso. Se ocorre a predestinação, por que sofrer? Para que entrar em desespero? Para que se estressar? Se o ser humano vai ter que passar por tudo, então passe da melhor maneira possível. Porque aquilo que está acontecendo porque foi determinado que acontecesse. Então perceba que a vida do ser humano ela é estabelecida com aquilo que já tinha sido predeterminado e não por suas ações. É a teoria da predestinação. Outra teoria importantíssima que tem que estar no seu caderno é a revelação. Lembre-se que na Idade Média, a revelação, o conhecimento será revelado. Tudo aquilo que o ser humano precisar para solucionar questões, seja simples ou seja complexa, vai surgir, vai ser revelado a ele, do céu para a terra, no momento que Deus achar mais conveniente. Então, o conhecimento humano é por revelação. Olha a diferença. Lá na Idade Antiga, o conhecer, o indivíduo tem que observar, analisar, buscar, pesquisar, buscar entender, se esforçar para conhecer. Então, na Idade Antiga, o conhecer tem um esforço. O indivíduo tem que ir atrás e buscar o conhecimento. Na Idade Média, o conhecimento é revelado do céu para a terra. É a teoria da revelação. O indivíduo vai atingir o conhecimento do céu para a terra sendo revelado para ele. E não pelo esforço dele ou pelo mérito dele. Outro aspecto importante que tem que estar no seu caderno é a fé, o acreditar. A Idade Média ela está dentro de um contexto onde o ser humano ele precisa primeiro acreditar.
Se ele acreditar, ele compreende. Se ele acreditar, ele entende. Então, consequentemente, ele não questiona, ele acredita. Ele acredita. Diferente da Idade Antiga. Na Idade Antiga, o indivíduo ele tem que entender, ele tem que compreender para posteriormente ele acreditar. Na Idade Média, ele tem que acreditar para posteriormente ele entender. Perceba que é uma forma diferente de se obter o conhecimento. É uma forma diferente. A premissa é o acreditar. O indivíduo tem que ter fé. E as coisas serão reveladas a ele. É uma outra forma de se adquirir conhecimento. Também no seu caderno, a questão das obras. Realização de tudo aquilo que for determinado pela igreja. Para o fortalecimento da própria fé. Também aparece a figura das indulgências, tem que estar no seu caderno, indulgência. Uma obtenção da salvação, do perdão. E por último, para que você entenda o que normatiza a Alta Idade Média, é o paraíso celestial. O que importa é a vida eterna. Se o indivíduo viver 80, 90, 100 anos aqui na Terra, é algo passageiro. Se ele sofrer aqui, é algo passageiro. Mesmo que ele sofra a vida inteira, é algo passageiro. O que é 80, 90, 100 anos perto da eternidade? Ele tem que passar por aqui na Terra aquilo que ele tem que passar para ele ganhar o paraíso celestial. Um paraíso na eternidade. Então, consequentemente, o indivíduo ele vai viver em função do paraíso celeste e não em função de uma vida aqui na Terra, e sim o seu paraíso celestial. No seu caderno tem que estar o teocentrismo, a predestinação, a revelação, a fé, obras, indulgências e paraíso celestial. É importante que você entenda que esse pensamento vai gerar consequências. As consequências do pensamento de Santo Agostinho, aí para nortear a Alta Idade Média. Por exemplo, o teocentrismo gera como consequência uma dominação cultural e religiosa da Igreja Católica. A Igreja Católica vai ter o poder legítimo de determinar o que é certo e o que é errado, o que pode e o que não pode ser feito. O que deve ou não passar para a cultura. Então, consequentemente, a igreja domina a Alta Idade Média. Ela é dona do saber, dona do conhecimento. E quem legitima tudo isso é o teocentrismo. Deus está no centro de tudo, assim como a Terra está no centro do sistema solar, e assim como a igreja está no centro da sociedade. Outro tópico importante das consequências do pensamento de Santo Agostinho é a imposição de comportamento. Imposição de comportamento. As pessoas têm que comportar de acordo com aquilo que é determinado para a época. Também a imposição de verdades. E essas verdades, elas não podem ser questionadas, tanto que elas serão consideradas dogmas, verdades inquestionáveis. E o indivíduo simplesmente ele tem que acreditar. Tem que ter fé, acreditar. Lembre-se que vai ter a sobreposição da razão revelada, sobrepondo a razão humana. Então, consequentemente, a razão revelada sobrepõe a razão humana. A ciência, ela tende a entrar em decadência. O conhecimento agora vai ser obtido de uma outra forma. O conhecimento revelado. Todos aqueles que, de certa forma, questionassem ou tentassem voltar contra o pensamento estabelecido e os comportamentos da época, poderia passar pela Inquisição, o Tribunal do Santo Ofício, sofrer a Santa Inquisição. E a verdade era extraída através da dor. Então, consequentemente, no julgamento, o indivíduo era torturado. Acreditava-se que a dor produzia a verdade. Daí a realização das torturas. Tudo isso, práticas dentro da Alta Idade Média. Alta Idade Média. Na Baixa Idade Média já vem um outro pensador.
A Baixa Idade Média, um novo pensador, São Tomás de Aquino. São Tomás de Aquino. E este é influenciado pelas ideias de Aristóteles. E lembre-se que Aristóteles foi considerado o pai da lógica. E ele trabalhou filosoficamente o mundo material. Então, consequentemente, São Tomás de Aquino, ele vai ter que responder uma indagação muito forte para a Idade Média. A indagação era: se o homem é imagem e semelhança de Deus, e Deus é amor e Deus é bom, por que o homem é mau? Por que o homem é mau? Santo Agostinho responde: o homem é bom ao nascer, mas ao longo do seu desenvolvimento, ele pode escolher ir para o lado do bem ou para o lado do mal. Consequentemente, para São Tomás de Aquino, o homem tem uma escolha a fazer aqui na Terra. Então ele possui o livre arbítrio, a liberdade de escolha. Aparecendo, portanto, uma nova filosofia, chamada de filosofia escolástica. E essa filosofia escolástica, ela vai mesclar fé e razão. Fé e razão. Então agora não é só mais o predomínio da fé, o ser humano também tem que raciocinar. Idade Média, impasse entre as duas, predomina a fé. Então lembrando que a filosofia escolástica vai mesclar fé e razão e vai defender o livre-arbítrio, a liberdade de escolha. Então a Baixa Idade Média, ela diminui o contexto da predestinação. Ela acaba com o contexto da predestinação. Ou seja, o destino do homem também depende das suas próprias escolhas. O que vai acontecer com ele depende daquilo que ele escolher. Lembre-se que escolher gera estresse. Escolher gera dúvida. Consequentemente, escolher para muitos é algo angustiante. Mas agora o ser humano, ele também vai ser fruto das suas o quê? Escolhas. São Tomás de Aquino, ele criticava o lucro. Para ele, o lucro não dependia de esforço. Consequentemente, ele defendia o preço justo. O preço justo. E também criticava a usura. A usura. A busca do ganho a qualquer custo. A incapacidade que o ser humano tem de satisfazer. Então perceba que o pensamento da Baixa Idade Média é outra, e a Baixa Idade Média está em transformação devido à peste negra, devido à formação das monarquias nacionais, devido às cruzadas. A transformação agora não é a predestinação, agora é o livre-arbítrio. Continuamos no isolamento social. Vocês estão tendo a oportunidade de perceber que uma questão de vida ou morte, uma questão que atinge a vida do ser humano a curto prazo devido ao vírus, a médio prazo devido à desorganização econômica e a grande prazo devido à desestruturação social, está sendo politizado. Infelizmente, os nossos governantes politizando a questão, principalmente a questão do isolamento social, acabar com ele ou mantê-lo. Acabar ou manter. Lembrando que problemas complexos, as resoluções são difíceis. Você tem que atacar vários pontos, cada um com um mecanismo adequado, no tempo hábil. É a vida que está em risco. O isolamento, a pandemia, de certa forma, está deixando claro as mazelas da vida social. Quando se fala em isolamento social, pede para o indivíduo ficar em casa. E os milhares de brasileiros que não possuem casa? E os milhares de brasileiros que vivem em favelas amontoados? Como é que faz o isolamento? As mazelas estão sendo colocadas em práticas. Enquanto isso, nós vamos acompanhar tudo com atenção e esperar o momento correto de voltar com as aulas presenciais. Até a próxima aula, até a próxima videoaula. Um sucesso para vocês. Tchau!